tá? O que seria crime, as suas anuências. É uma coisa muito importante essa situação de crime, tá? Que a gente vai tratar principalmente pra gente, das excludentes, tá? Alguns erros que a gente comete, tá? Não falar, que espero daqui pra frente nossos sargentos aqui não cometam esse crime. Não é que é uma coisa, esse crime não, essa falha, que é uma falha normal, tá? Falha normal, instruções assim, a gente, assim, até em mídia a gente vê isso, tá? A gente vai tratar bem. Então, do crime, o conceito formal de crime, o que é crime? É qualquer ação legalmente punível. Maggiore deu essa definição, tá? O conceito material, o crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. Isso foi Noronha. E o conceito analítico, a ação delituosa é em sua essência a composição de uma força física e outra moral. Porque nem sempre o crime é uma coisa física, né? Temos o crime de injúria, né? Uma coisa falada, ofender a moral da pessoa, a dignidade da pessoa, né? Injúria, calúnia, difamação, tá? Dificilmente essa situação é fisicamente falando, é mais verbalmente, hoje em dia eletronicamente, né? Enfim. E temos a teoria que a gente adere ao Código Penal, o sistema penal brasileiro adere, que é a teoria tripartite, né? Que é o que é o crime? Crime é toda ação, omissão típica, antijurídica e culpável. Então vamos lá. Crime é toda ação típica, né? Típica, antijurídica e culpável, tá? Toda típica, antijurídica e culpável. Então vamos trabalhar a tipicidade, tá? É um enquadramento da conduta à norma penal. Para tanto é preciso ater-se a seus subelementos. Conduta, onde é analisada a existência do dolo ou culpa. Então vamos lá, conduta. Vamos analisar aqui, tá? Na tipicidade, que é a conduta. A conduta, tá? Que aí na conduta nós vamos analisar o quê? O dolo ou a culpa, tá? Quem não tem muita familiaridade, né? Culpa é como fosse não. Qual a diferença de dolo e culpa? Dolo é a vontade, a consciência de fazer algo, tá? Você tem a consciência, a liberdade e você fez algo, era a sua intenção fazer, ou no mínimo, que é hoje em dia muito discutido, é o dolo eventual, você assumiu o risco. Tipo uma pessoa em alta velocidade no veículo embriagada, você assumiu o risco de cometer um acidente, né? E ferir ou até matar outras pessoas. Então é chamado dolo eventual, você assumiu o risco, né? Utiliza mais esse exemplo para explicar a situação do dolo eventual, tá? Tem outros exemplos de dolo eventual, mas a doutrina usa mais isso. Pessoa embriagada, já está sem suas condições, né, psicomotoras, e aí ele vai e pega o veículo automotor em alta velocidade, pega uma contramão, por exemplo. Ele tem uma consciência de que vai assumir o risco de ferir alguém, entendeu? A culpa não, a culpa você houve o resultado, lógico, senão não teria, mas aí você, por 3 subelementos, digamos, né, negligência, imperícia ou imprudência, você deixou de fazer, né? Você foi negligente, você fez de forma imprudente, ou então você era perito e fez mal feito. Então, negligência, imprudência e imperícia, que aí vai por culpa, que geralmente é mais brando. Geralmente não, é mais brando as penas de culpa, tá? Se é que é punido. Preparar um crime, você cometeu um crime por negligência, imprudência ou imperícia, no caso por culpa, ele tem que ser taxado no Código Penal, previsto como aquele crime culposo, como um homicídio, né, que é o 121, normal matar alguém. E temos o homicídio culposo lá descrito, o homicídio culposo, né? Então, se tiver um crime que não tem a previsão no próprio Código Penal, tal crime de forma culposa, então, em regra, esse crime só será punido como forma dolosa, tá bom? Só será punido como forma dolosa. Para um crime ser punido como forma culposa, tem que ser a previsão. Então vamos analisar na tipicidade a conduta. Se houve dolo ou culpa. Houve dolo ou culpa da pessoa? Houve. Então já está meio caminho andado para o crime, tá? O nexo causal. O nexo causal. Aquela ação ou omissão teve relação, teve uma causa. O nexo causal. Houve uma lógica do que ele fez com o resultado
obtido foi realmente pelo que ele fez, o nexo de casualidade é justamente isso. Se houve uma lógica, né? Se houve o porquê, fala-se muito em relação a pessoa tentou matar alguém, né? Aí essa pessoa, a vítima foi socorrida, foi na ambulância socorrida, aí tá na ambulância, aquela correria, a ambulância bate, aí capota, a pessoa morreu. Aí, poxa, ela morreu, capotou, por quê, né? Então tem que haver um nexo de casualidade entre a pessoa, entre o resultado e a ação ou omissão pelo agente, tá? E temos a tipicidade. E tipicidade, a tipicidade propriamente dita, tá? Tipicidade é o quê? Tem a previsão legal, é tipificada aquela conduta no Código Penal, como a gente viu no artigo 1º. Tem que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, essa conduta dele é tipificada como lei mesmo, é tipificada como crime na forma da lei. Ah, então é tipicidade, né? Tipicidade propriamente dita, tá? E o resultado naturalístico, se for um resultado naturalístico, se for resultado da conduta mesmo, o resultado da forma naturalística. Então, lembrando, crime é qualquer ação de omissão de fato tipo antijurídico culpável. Entendeu? Se deixar algum desses três, tem crime? Não. Vamos dar um exemplo. Se eu tive uma consulta e não fiz ela por dolo, nem por culpa, foi crime? Não. Não foi crime, tá bom? Eu vou só pular na juridicidade, a gente vai explicar já já. Eu vou só pular porque é muito bom pra gente, então eu vou focar mais nela. Então vamos para a culpabilidade, tá? A culpabilidade são três vertentezinhas, tá? Tem a ver com a repulsa sobre o autor, né? Sobre o autor, sendo essa a principal informação que individualiza em relação aos conceitos anteriores. Seus subelementos constitutivos são imputabilidade. Que aí nós temos a imputabilidade e a situação imputabilidade, que tem a ver com a punibilidade, se aquela pessoa tem condições biológicas e psicológicas. Nós adaptamos a teoria biopsicológica, que é a situação de idade, né? A gente sabe que o menor não comete crime. Menor de 18 anos comete ato infracional equiparado a crime. Então, na imputabilidade, nós temos o fator biopsicológico, que é o quê? Biológico, a idade, e o psicológico. Uma pessoa, é bom que aqui é para falar, 1 a 0,2, tá? Ele não responde como nós, que temos a nossa consciência livre. Ele tem que ter a livre consciência daquilo que está fazendo errado. Diferente do embriagado. Aí pode dizer, poxa, ele embriagou-se. Aí vamos analisar se ele se embriagou voluntariamente, se ficou embriagado para ter coragem de fazer aquilo, isso é até um agravante, tá? Ou se ele, digamos, alguém o dopou. Isso aí pode dar até uma causa de excludente para ele, tá? Se alguém o embriagou e ele fez aquele ato sem nem agir, por isso que o direito penal é aquela situação, a sociedade está se protegendo de algo ruim. Então tudo que a gente analisa aqui, você tem que ter uma lógica dentro da própria sociedade, né? Que o direito penal militar ele é para repudiar aquele ato, né? É o repúdio do ato. Então quando você fala aqui da antijuridicidade, que é justamente isso, ó, a repulsa social à conduta, ou seja, a sociedade vai reprovar alguém que matou alguém. Tem que reprovar alguém que matou alguém. A sociedade vai reprovar um estuprador, ele vai reprovar o estuprador. Então a situação do direito penal, ele procura defender isso, defender a harmonia na sociedade. E para defender a harmonia na sociedade, ele vai punir aquela outra, aquela repulsa. A sociedade tem que fazer alguma coisa, tá? Então temos a imputabilidade, tá? Temos a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. De conduta diversa. Aqui vamos ao exemplo, a coação moral e irresistível. Como assim, entendeu? O exemplo que usa o gerente do banco. Imagina se você pega, você não, tá? Um bandido pega a família do gerente do banco. Só olha, estou com sua família aqui sequestrada, você vai ter que ir ao banco, tal, você vai abrir o cofre, tal, você vai pegar o dinheiro. Olha, ele vai cometer um crime, né? Ele vai abrir o banco, ele vai tirar o dinheiro do banco, o dinheiro não é dele, tá? Mas aí, como é que você vai conseguir? A sociedade, digamos assim, vai entender o porquê ele fez isso. Então você tem que ter uma maneira de ajudar a sociedade. Você tem uma maneira, tem que ter uma maneira de excluir ele de um crime. Como seria? Ele não cometeu o crime? Cometeu. Ele foi na intenção de abrir o cofre? Foi.
Ele abriu o cofre conscientemente, não foi com negligência. Ele abriu, ele queria abrir o cofre, ele queria tirar o dinheiro. Mas peraí, ele tinha... era exigível que ele tivesse outra conduta? Não. Que aí você se coloca no lugar da pessoa. Eu faria o quê? Eu faria a mesma coisa. Para salvar a minha família, eu faria a mesma coisa. Eu iria lá abrir o cofre. Então, a coação moral. Coação moral, ela vai excluir a probabilidade. Coação física, aquela pessoa que está aqui, ó, com a faca no pescoço, faça isso, atire nessa pessoa, senão eu vou atirar em você. Aquela agonia e tal, você atirou. Aí a gente já exclui aqui, tá? Já exclui a tipicidade, tá bom? É só essa situação que gosta muito de cair em concurso, coação física e coação moral, tá? Mas enfim. Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude. Potencial conhecimento da ilicitude na hora do fato. Potencial conhecimento da ilicitude. É o que algumas pessoas analisam a situação de índios. Tem tribo indígena que usa algum tipo de alucinógenos, é normal, até para dormir, para relaxar. Então, que ele é agora sim, aquele índio bem primitivo mesmo, tá, pessoal? Não é aquele que tem contato e quer continuar, não. Aquele bem primitivo, que de repente você conta assim, você está usando esse tipo de droga, está usando isso, é proibido, mas aí não tem a mínima noção, nem conhece a língua da gente. Então você teria que ter, não é aquela pessoa que vem da Holanda, né, é liberado algum tipo de droga, vem para aqui e quer utilizar. Não, você tem conhecimento, ou pelo menos você é um homem médio. Né? Você é um homem médio. O que é um homem médio? É uma pessoa que tem um mínimo de sabedoria, você tem um mínimo de conhecimento. Né? Você é um homem médio. Você teria que pelo menos ter a lógica de dizer, isso aqui eu posso fazer aqui. Você tem um discernimento disso. Agora tem pessoas que não têm o mínimo convívio em sociedade, é aquilo ali, então ele viveu aquilo com uma forma normal sempre para ele. Tá? Ele não participa dessa globalização. Então se ele utiliza esse tipo de coisa, eu postei agora. Tá bom? Então potencial conhecimento da ilicitude. Aí vem a situação do embriagado, tá? Do embriaguez voluntária, tá? E aí a pessoa foi botar um comprimidozinho para ele fazer, quebrou o bar todinho. Responderia o dano? Responderia. Mas eu nem sei o que aconteceu, me doparam. Não é ele beber e perder a estribeira por negligência não, viu? Ou por imprudência não. Viu? O cara bebeu muito, bebeu porque ele quis mesmo. E depois fez algo errado. Não, você vai responder, normal. Você vai responder de forma culposa, como a gente falou, a culpa é melhor que o dolo, né? Não, você vai responder. Agora, se você foi por algo, né, contra a sua vontade, né, lhe doparam, aí realmente você vai ser livre, digamos assim. Tá? Então, agora vamos para a nossa antijuridicidade. Também chamada de ilicitude, tem a ver com a repulsa social à conduta. Não há previsão de seus elementos e por isso delimitamos esses elementos por exclusão, ou seja, quando não ocorre uma das causas excludentes da antijuridicidade. Então, a conduta será jurídica. Então, no crime, né, como a gente trabalhou aqui, no crime é uma forma da sociedade repudiar aquilo. E a antijuridicidade é a repulsa da repulsa, digamos assim, né? É a forma de que a teoria tripartite, né, essa é onde a sociedade mais se envolve. Né? E é onde a gente mais se encaixa. Por quê? Quais são os elementos, vamos para excludentes, como a gente trabalha, porque a gente não tem como descrever, porque são tantas situações que a sociedade pode repudiar, que a gente não consegue nem mensurar. A gente consegue mensurar as excludentes. Como assim? A gente vai analisar se aquele ato que ele cometeu se encaixa numa dessas coisas que exclui a juridicidade, ou seja, que a sociedade vai entender. Agente. Qual o principal da gente? Legítima defesa. A gente vai, né? Vão logo dizer para ninguém errar. Aquela situação que teve no Rio há pouco, né? Um cidadão estava com um bocado de gente refém, o atirador de elite foi lá, concentrado, aguardou a ordem lá e efetuou o disparo. E veio a atentar contra a vida do algoz, digamos assim, né? Aí eu via muita gente comentando, até a imprensa, né, que aquilo ali ele estava no exercício, porque quais são os quatro? Exercício regular do direito, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. Então muita gente falou de estrito cumprimento de um dever legal, aquele tiro do atirador. Não, ele tinha o dever de fazer isso. Não. O nosso dever, como policial militar, como militares, né, aí de forma geral, nunca é matar alguém, nunca vai ser. A gente não tem o dever disso.
O nosso dever é salvaguardar vidas, é defender a sociedade. E como é que você vai ter o dever de matar alguém? Não. Se você teve que, infelizmente, efetuar o disparo contra alguém, você fez isso em legítima defesa, seu ou de outro. Lembre-se bem disso. Você efetuou algo, né, teve que efetuar um disparo, nunca foi, nunca será exercício regular de um direito. Ou instituimento de dever legal, ou estado de necessidade. Você fez isso em legítima defesa, não esqueça, tá? Ou de seu, legítima defesa sua, ou de outra, da sociedade, que é o que mais a gente faz. Então muita gente questionou aquela situação do tiro aí. Poxa, não, ele tinha o dever disso, né? Ele tinha o dever de agir. Mas ele não tinha, o dever dele não era matar, ele foi para defender aquelas vítimas. Então ele se enquadrou em legítima defesa. Então vamos lá. Estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito, por isso que eu vou falando, legítima defesa. São nossas quatro excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude. São as excludentes. Então, como aquela situação da sociedade, né? Em sociedade, aquela situação do atirador de elite, você vê que a sociedade não vai repudiá-lo. Então, por que não repudiou? Porque ele se encaixou aqui, ó. Outra coisa, o boxe em si, o MMA, de moda, o cara sai todo quebrado. Uma pessoa vai quebrar na vida da outra. Uma pessoa vai quebrar a perna da outra. Uma pessoa vai asfixiar a outra até chegar a desmaiar. Por que ele não responde? Ele vai se encaixar aqui. Exercício regular do direito, eu tenho o direito de lutar, é o meu esporte e tal. Então, eu vou jogar futebol, bate a cabeça na cabeça do outro, tal, e poxa, e agora? Cortou minha cabeça, vou responder por lesão? Não, calma. Tem as estudantes. A sociedade entende? Entende. Então, se entendeu, se encaixou em algum disso aqui. Vamos lá analisar outra situação da gente. Já falei em legítima defesa em relação a alvejar alguém. Uma coisa bem normal, como a gente começou a aula lá no primeiro módulo, direito de ir e vir. Quando você chega para o cidadão e diz, bom dia cidadão, mão na cabeça, aqui é a polícia militar, mão na cabeça, eu vou lhe abordar. Você está cerceando o direito de ir e vir da pessoa, né? Com o nosso poder de polícia, com a nossa auto-executoriedade, tá? Então você cerceou o direito de ir e vir da pessoa, para a pessoa abordar. Gente, como é que você conseguiu isso? Você teoricamente já cometeu o crime. Você cerceou a liberdade da pessoa. Você cerceou o seu direito de ir e vir. Não. Todo escrito com meu dever legal. Meu dever é para proteger a sociedade. Eu vou lhe abordar, tá? Para verificar se tem algo de ilícito em você, tá? Pelo seu bem e pelo bem da sociedade, tá? Então a gente cometeu, né, teoricamente, um crime. A gente cometeu o crime. Senhor, você não pare, bota a mão na cabeça. A gente tem essa autonomia? Tem. E a gente deixou de cometer um crime por quê? Porque nós agimos vestido com dever legal. A sociedade entende. Então, se a sociedade entende, algum desses requisitos a gente se encaixa. Se você tem essa sensação como sociedade, e poxa, aquilo não foi crime, aquilo não foi, né? Então, se encaixa como uma excludente diante da juridicidade, tá bom? Aí, mais uma vez, para ficar bem claro, tenente, crime é toda ação, omissão, tipificado, jurídico e culpável. Crime é toda ação ou omissão, tipificado, jurídico e culpável. Se algum desses requisitos não se encaixam, não é crime. Simplesmente, não é crime. Aí temos a situação do menor, temos a situação do dolo, da culpa, da tipicidade, uma conduta que não é tipificada como crime, não tem a tipicidade como crime. Uma conduta em que não teve não teve uma relação, um nexo causal do resultado de uma ação feita. Como é que você vai responder se não tem nenhuma relação? Como é que eu vou responder por um crime? Não, você não responde. É o que está muito discutindo hoje em relação à cogitação. Você pode ver no intercrimes, né, que as fases do crime, a cogitação até hoje não é punida.
Se eu pensar, poxa, aquela pessoa fez isso, vontade de matar ela. Estamos vivendo uma época que daqui a pouco você está respondendo por isso. Isso é muito perigoso para a democracia. Muito perigoso para o sistema penal em si. Como é que você vai conseguir punir uma coisa tão subjetiva como essa? Como a gente viu, indúbio pro réu. Se você tem o mínimo de dúvida, você não pune a pessoa. Se você não chegou a fazer nada, você só pensou, você vai ser punido? Quem garante que eu realmente pensei? Quem garante que aquilo foi de alguma forma? Foi o pensamento, não teve nada, não teve um movimento, digamos assim, uma ação. Então, isso é muito complicado, até para fugir. Como é que você vai conseguir palpar isso? Como é que você vai conseguir provar isso? Porque você só deve falar aquilo que você consegue provar, né? Principalmente no penal, principalmente no direito penal, que é um grande problema de direito que você consegue provar. Às vezes a gente sabe o que houve, você só não consegue provar nítido e fático, consegue provar sem qualquer dúvida. Então, que fique bem claro para vocês que na situação de crime, crime é toda a sua omissão típica, jurídica e culpável. E na tipicidade nós temos a conduta, que é o dolo-culpa. Você vai analisar o dolo-culpa, se tem a relação de casualidade, se tem a tipicidade, se o resultado for o resultado natural por conta daquela conduta, tá? Na culpabilidade, né? Se foi culpável. Nós temos a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, se realmente ele poderia não ter feito daquela forma, né? Se for exigido, né? E se ele tinha um potencial conhecimento que aquilo ali era ilícito. Aí nós vamos para a nossa grande da 13491, já para a área penal militar, tá? Essa 13491 foi da época de 2017, na época daquela GLO lá no Rio de Janeiro, muitas coisas com as Forças Armadas, que foi a GLO, foi a garantia da lei e da ordem, né, implantada lá no Rio de Janeiro, naquela época, aquela intervenção federal. Então buscava se analisar, como eu falei, o militar em si, ele vai analisar toda a conduta de um lado militar. Ele vai analisar como o militar fosse, como ele agiria como militar. Então é completamente diferente você chegar para um civil e querer que ele analise da mesma forma. Ele não tem o conhecimento de caserna, ele não tem o treinamento de caserna, ele não tem essa disciplina de caserna. Você analisar, você pode pegar até um doutrinador de penal, quando ele vai tratar de penal militar, ele tem alguns entendimentos que você vê que é um civil falando, que ele não tem um conhecimento de campo, ele não vive na caserna, ele não sabe o que é uma dignidade, não é dignidade, mas o serviço militar em si, a postura militar para o serviço, para a prática do serviço. Se for fazer, faça o serviço bem feito. Se for fazer, faça. Então a 13491 ela veio alterando o artigo 9º do Decreto 1001 de 69, que é o que institui o Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001. Então ela veio, além teve outras alterações, mas ela alterou basicamente o artigo 9º. Ela deu uma alteração no artigo 9º, que o artigo 9º é o que? Ela define o que é o crime militar, né? O que é crime militar? O artigo 9º diz o que é o crime militar. É a conduta realizada por tal pessoa e por isso. Entendeu? Então, na redação anterior, né, as mudanças dizem respeito principalmente ao artigo 9º do CPM, que define os crimes militares em tempo de paz, tá? O tempo de guerra não mudou. Que até algumas pessoas dizem, não existe pena de morte no Brasil. Em regra não. Agora, em tempos de guerra, existe possibilidade de pena de morte, tá? Existe. Mas isso aí é uma coisa muito, muito peculiar, né? E realmente é crime contra a segurança nacional e tal, tem que ser bem provado, tá? Tem a situação de fuzilamento, enfim. Mas existe. Poderia existir até para outros crimes comuns em tempo de paz também, mas aí é outra discussão. Então, essa definição inicial é da redação original, tá? Antes da 13491 de 2017. No seu artigo 9º, no inciso 2º, dizia assim: os crimes militares previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Os crimes praticados nesse Código. Então, para ser crime militar, o que é que a gente tira logo nesse começo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. Os crimes previstos neste Código. Então a gente já tira assim: crime militar, anteriormente a 13491, é o crime previsto somente no Código Penal Militar. Se e somente se. Mesmo também ou seja com igual definição da lei penal comum.
Tá mesmo. Ou seja, homicídio. Homicídio nós temos no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Aí, quando praticados, aí vem todos as alíneas, né? Quando praticado militar, contra militar e tal, as alíneas anteriores. Enfim. Mas aí tem a mesma definição? Tem a mesma definição, homicídio, matar alguém. Não, mas aí é crime militar. Entrou nesses casos. Mas está no Código Penal Militar, então é crime militar. Entendeu? E aí vamos dizer a tortura. A tortura não está prevista no Código Penal Militar. Não está. Então até a 13.4, antes da 13.491, o crime de tortura não era crime militar, né? Você respondia no juizado comum, você respondia na justiça comum, tá? Mesmo praticado com militar contra militar, ou militar no ambiente militar, ou militar em serviço contra civil, você responderia crime comum, porque não existe a previsão. Estupro, por exemplo, não existe a previsão. Acho que não tem estupro. Aborto, não tem aborto. Então, alguns crimes eu acho que tem. Alguns crimes que não são previstos no Código Penal Militar. Não são. Então, nunca seriam crime militar. Você nunca responderia como crime militar. Até a 13.491. Então, além de restringir, né, diminuiria a quantidade de análise da justiça militar, tá? Então, restringia muito, então, somente os crimes previstos neste código. Então, só a parte especial do Código Penal. Não respondia Maria da Penha, não respondia de drogas, não respondia a lei de drogas, né, que foi um grande avanço até pela 13.491, por conta de consumo de drogas e tal, em quartéis, pela sua de punição. Porque, assim, como responderia por crime comum, o uso de drogas, principalmente no ambiente militar, tem que ser uma coisa realmente muito rigorosa. E como até a 13.491 você respondia na justiça comum, você tinha os mesmos benefícios da justiça comum. Então a mesma análise de um civil, como a gente disse, como eu disse a vocês, análise de um civil. Se uma análise, não, poxa, besteira que eu usando ali, não incomodou ninguém, não é uma besteira, você está no ambiente militar. Nós temos que ter uma postura diferente, nós temos que ter uma disciplina diferente. Nós não somos melhores que ninguém, não tem melhor que ninguém, mas nós somos diferentes, nós somos vistos como diferentes, então a gente tem que manter isso. Então, para manter, você só mantendo a mesma linha, não é mudando radicalmente, não, vou mudar, então, não, tenho que ser como um civil, não. Se você é militar, você tem que ser como militar, você tem que ser tratado como militar, e você tem que se portar como militar. Você não se identifica, não seja mais militar, não seja mais militar. A gente tem um regulamento, a gente tem uma postura, a gente tem isso. E todo mundo percebe isso. Aí, essa 13.491 foi bom por quê? Porque você vai ser analisado por pessoas que sabem o que você está falando, tá bom? Sabe da maneira que você faz. A gente vai dar uma pausa agora, encerrando esse segundo módulo. Já a gente volta já justamente para a nova redação, que aí a gente vai trabalhar bem muito a 13.491 de 2017.